O episódio 14 de Baki, ou o capítulo 190 do mangá de Baki Song of Hyuga, tem um dos momentos mais reveladores e esclarecedores de toda a franquia. No início aparenta ser um episódio normal, normal para os padrões de Baki. Moleque, logo no início, o Baki foi fazer uns exames porque simplesmente ele tinha saído no soco com o Homem das Cavernas. Então, só pra garantir, ele foi fazer aqueles exames, aquele check-up, só pra ver se tá tudo de boa com o corpo dele. Meu amigo, quando o Dr. Kueha viu o resultado do raio-x, ele ficou em choque, porque ele descobriu que o Baki não tem um cérebro igual das outras pessoas normais. Moleque, o cérebro do Baki tem literalmente a face do demônio. E rapaziada, papo reto, até aqui tudo normal, né? Tudo nos padrões de Baki. Indo ao que realmente interessa, o Baki tava tendo um dia até que bem tranquilo, bem normal, mas como de costume na vida cotidiana de Baki, ele é parado em um beco por alguns marginais que querem roubar a carteira dele. Isso não assustou nem um pouco o filho do homem mais forte do planeta Terra. Mas o que deixou o Baki de boca aberta foi a aparição de um antigo fantasma do passado. Baki, você não deve importunar os fracos. Vocês deviam me agradecer. Se eu tivesse chegado, mesmo que um segundo mais tarde, seriam faces quebradas, contusões cerebrais, órgãos rompidos, dentes fraturados ou até mesmo cegueira. Isso seria uma vista horrível. Andem logo e saiam daqui. Aquele homem, bem ali na frente de Baki, sem dúvidas, era uma das pessoas mais próximas daquela que um dia ele chegou a chamar de mãe. O funcionário mais leal, na verdade, bem mais do que isso. Kuriagawa era o braço direito de Emi. Ele é a pessoa que conhece Baki bem mais do que ninguém, pois ele estava lá desde o início e também no final. Já faz algum tempo. Você parece bem. Agora, em um lugar bem mais reservado para uma conversa, Kuriagawa falava que aquilo estava próximo. A maior de todas, a mais esperada luta de pai e filho de todos os tempos estava prestes a acontecer. Baki tomava seu café com um olhar bem despreocupado e logo depois respondia: isso é só uma luta comum, mas aquele na frente de Baki sabia muito bem. Aquela luta que estava prestes a acontecer tinha sim um propósito. Baki, o dia finalmente chegou. A hora de vingar a morte da sua mãe. Sinceramente, as palavras que Baki falou depois disso pode fazer com que até o leitor mais antigo e fiel à obra sinta surpresa, admiração e até mesmo raiva. Já se faz 5 anos desde aquele dia. Muitas vezes, muitas, incontáveis vezes, eu cheguei a me questionar. O meu pai, que eu tanto desprezo, será que realmente eu odeio ele tanto assim? Falando de outra forma, o meu pai, o Senhor Yujiro Hama, merece a minha vingança pela morte da minha mãe? Acredito que para vocês a resposta é bem óbvia. O Yujiro fez um inferno na vida do Baki, desde bem novo, com treinamentos que uma criança não merecia ter. Baki cresceu, ou melhor, ele nasceu com o único propósito: superar o seu pai, ou pelo menos servir de brinquedo. Yujiro Hama é uma das pessoas com o pior caráter da obra. Para ele não existe regras, leis. Ele só faz o que dá na telha dele. O que ele fez com a mãe do Baki é algo imperdoável. E não é como se ele se arrependesse disso. Se fosse para bater o martelo, eu diria que sim. Yujiro merece punição por todo o mal que ele já fez. Logo, a vingança de Baki é muito justa. Continuamos. O Sr. Kuriagawa pergunta o porquê. Por que Baki acha que Yujiro Hama não merece sua vingança? Bom, segundo Baki, a mãe dele não era exatamente como uma mãe comum. Emi Akezawa era recém-casado com um magnata, líder de uma família milionária. Ela recebeu a promessa de uma vida perfeita. Porém,
No meio do caminho, ela acabou conhecendo o homem mais forte do mundo. Aquilo mudou tudo. Você é a mulher que eu estava procurando. Você vai ter o meu filho. Ela nunca foi uma mãe comum como as outras. Na verdade, era como uma chefe de cozinha, preparando o prato principal para o seu melhor cliente. Bak nunca recebeu o amor da sua mãe. Ele se agarrava a pequenas migalhas de afetos. Ele achava que se superasse Yujiro, talvez um dia, sua mãe poderia sentir pelo menos um terço do amor que ela sente pelo homem mais forte do mundo. Yujiro para Emi era o ser perfeito. Ela não se importa de perder o seu único e legítimo filho, se for para satisfazer o homem mais forte do planeta. O Bak vai ser o maior presente de todos. Ela não quer ser a mãe do Bak, ela não precisa dele. Bak é apenas uma ferramenta para ela continuar tendo o que ela tanto quer. Yujiro Hama. Porém, a única coisa que Yujiro Hama queria era Bak. Um Bak forte, que lutasse e o satisfazesse. Se o Bak não estiver à altura de me satisfazer totalmente, considere o fim do nosso relacionamento. A ferramenta aqui era Emi. No fim, aquela mulher só queria amor. E no fim, aquele garoto só queria amor. Naquele bendito dia entre a vida e a morte, Bak pôde ver um abraço entre a sua mãe e o seu pai. Kuriagawa compartilhou uma dúvida com Bak. Aquelas lágrimas, naquele último momento, o porquê. Bak riu, dizendo que aquilo era mais que óbvio. Naquele momento, naquele último momento, os desejos como mãe daquela mulher se realizaram. Kuriagawa tentava se manter, mas ele desabava em lágrimas. Ele questionava se aquilo era aceitável. Só no último momento, só no fim, Emi se tornou a mãe de Bak. Depois de se recompor, ele falava que Bak tinha toda a razão. No fim, Emi se realizou, mas foi apenas ela, e não Bak. O que importa agora é a vida dele. Bak precisa seguir em frente, ele tem que viver apenas por ele mesmo. O campeão respondia que sabia disso, e perguntava se aquele homem do passado estava realmente se importando com ele. Kuriagawa dizia que estava apenas puxando suas orelhas. Bak devia se importar apenas com ele, viver por ele mesmo. Afinal, essa é a sua única vida. Uma luta contra o homem mais forte do mundo, mesmo que seja por vingança ou por mero capricho, não é algo inteligente. Viver para satisfazer sua mãe, viver para satisfazer o seu pai, isso tá errado. Bak, para onde você quer que sua vida vá? Bak dizia que ele já ouviu as palavras de um anjo que uma vez disse. Naquele dia, o soco que Yujiro acertou em Bak cravou a distância gigantesca que havia entre os dois. Foi aí que aconteceu. A mãe dele parou de frente com o homem mais forte do mundo. E não só isso, ela deu um soco naquela fera enorme. E com o peito estufado de orgulho, como uma leoa que protege o seu filho de um enorme urso, ela disse em alto e bom som: Vai lutar comigo agora! Acho que todos nós sabemos o que é ficar de cara a cara contra Yujiro Hama. Acho que todos nós sabemos o que é tocar no corpo de Yujiro Hama. Acho que todos nós sabemos o que é desafiar Yujiro Hama para uma luta. Bak não conseguia mais conter as suas lágrimas. A minha mãe, ela tentou me salvar com a única vida que ela tinha. Isso já é o suficiente. Aquelas palavras são o suficiente. Eu poderia trocar toda a minha existência somente por aquelas palavras. Por causa do que ela disse, eu consegui viver. Por causa do que ela disse, eu consegui ser forte. Toda essa força que vive dentro de mim, a fonte dela são aquelas palavras. Por causa daquelas palavras, Bak está tentando superar o homem mais forte do mundo. Kuriagawa dizia se sentir envergonhado. Ele estava errado sobre Bak. No fim, a conversa terminava com um reverenciando o outro. Bak entendeu. Tudo ficou claro
depois de lembrar e falar do seu passado com o Sr. Kuriagawa. Ele começou a perceber a vontade de ser o mais forte, de vencer e derrotar Yujiro Hama. É um agradecimento pela bondade e pela coragem de sua mãe. E não é por vingança. Uma coisa que eu não mencionei é que no início do episódio, ainda na cena do Dr. Kueha descobrindo sobre o cérebro estranho do Baki, ele acaba chamando um segundo médico, um cientista renomado no país inteiro, para tentar encontrar uma explicação para aquele cérebro em formato de demônio. E é claro que ele não conseguiu encontrar nenhuma explicação para aquilo, mas na opinião dele, o ser humano que detém aquele cérebro só pode ter o caráter de um verdadeiro demônio. E logo depois disso, a gente tem esse reencontro entre Baki e o seu passado, onde podemos perceber que o nosso protagonista não guarda ressentimento, ele não guarda mágoas da pessoa que praticamente destruiu a sua vida. Para mim, esse capítulo é um espelho das últimas páginas de Baki. Bom, eu já tô vendo gente por aí falando que o Yujiro não é mais o mesmo, que ele tá ficando bonzinho, que o Baki esqueceu da sua vingança, que até o próprio Jack também esqueceu da sua vingança. E sim, tudo tá indicando que o final de Baki vai ser pacífico. Bom, por mais que isso te decepcione, esse próprio episódio e alguns capítulos bem recentes indicam que o final de Baki não vai terminar na morte do vilão. E sim, o Yujiro mudou, o Jack mudou, o Baki mudou e vão continuar mudando. Isso se chama desenvolvimento. Cara, eu não esperava, eu acho que ninguém esperava que o próprio Yujiro Hama fosse reconhecer o Jack como fosse elogiar ele, depois de tratar o personagem como nada, como um lixo. Nem o próprio Jack acreditou nisso. Eu não sei se Baki vai ter um capítulo final, mas eu apostaria que podemos ter um arco de redenção do Yujiro Hama do que provavelmente um arco de luta até a morte contra os seus filhos. Talvez a luta até tenha, mas o final provavelmente vai ser pacífico. E eu vou te falar, eu gostaria de ver isso. O Baki não é um hipócrita por dizer que iria vingar a morte da sua mãe e no final ele concluir que ele não quer isso. Ele não quer vingança, ele quer sim se tornar mais forte que Yujiro, ele quer sim superar o seu pai, mas matá-lo não vai tornar ele diferente do que o Yujiro é hoje. Moleque, o vídeo de hoje foi esse daí. Se você tem uma opinião diferente da minha, sinta-se livre para comentar. Eu leio literalmente todos os comentários, então vou gostar de ver a sua opinião. Se você acha que Baki não vai terminar de uma forma pacífica, sinta-se à vontade, eu realmente quero saber isso. Obrigado pela sua audiência, meu nome é Kelvin e eu amo vocês.